Boa noite, irmãos e irmãs. É a Igreja Presbiteriana Memorial, através do seu programa Igreja Remota, chegando até você para mais uma capacitação memorial. E nessas ocasiões nós temos a alegria de receber um professor do SPN, Seminário Presbiteriano do Norte. E nesta noite está conosco mais uma vez o querido reverendo Daniel Carneiro da Silva. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana de Jaboatão, Presbitério Centro de Pernambuco. É professor de Teologia Sistemática ali no SPN, pós-graduado em Teologia Exegética e mestre em Divindade, com especialidade em pregação. Pastor Daniel é um colega muito querido, sempre solícito aos convites da nossa igreja, e é com muita alegria que nós passamos a ele a palavra, rogando ao Senhor dos céus que o abençoe e ilumine na transmissão das instruções sagradas. Deus nos abençoe. Olá, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 5, versos 17 ao 19, onde Jesus fala o seguinte: Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, pois que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo do reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Esta é uma passagem que diz que Jesus não veio para destruir a lei e os profetas, mas ele veio exatamente para andar debaixo daquilo que a lei e os profetas ensinavam. Ele veio para obedecer, para viver da forma como os profetas e a lei diziam que nós temos que viver. Nessa passagem, Jesus disse que a lei será totalmente cumprida, pode o céu e a terra passar, mas a sua palavra não vai passar. Ele disse que coisas que sejam consideradas como sendo mínimas ou que taxadas, consideradas como insignificantes, vão se cumprir plenamente. Ele aqui usa a expressão i e tio. Jamais um i ou um tio passará sem que seja cumprido. I e tio são pequenos detalhes da lei de Deus. O que Jesus está dizendo é que a lei, nos seus pequenos detalhes, será completamente observada ou será completamente cumprida. Nada que está na lei, por mais que a gente olhe alguma coisa na lei achando que aquilo é insignificante, vai deixar de acontecer, mas vai se cumprir. E então, Jesus aqui primeiro faz uma repreensão a alguns, dizendo, olha, se alguém pegar algum mandamento, esse mandamento aqui não tem muita importância não, e quebrar aquele mandamento, desfazer daquele mandamento, e assim ensinar aos homens, esse será considerado como um mínimo no reino dos céus. Mas aquele que observar, aquele que obedecer e ensinar esse mandamento, posto que pequeno, será grande no reino dos céus. Então, irmãos, aqui nessa passagem, Jesus começa dizendo que veio para cumprir a lei e os profetas. O que significa cumprir a lei e os profetas? O que significa essa palavra cumprir? Cumprir, quando Jesus diz que veio para cumprir, isso significa dizer que ele veio para prestar plena obediência à lei e aos profetas, levando até as últimas consequências tudo quanto foi dito e declarado na lei e nos profetas. Se você abrir comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, e os versículos 44 ao 46, veja o que é que Jesus fala.
Lucas capítulo 24, versículos 44 a 46, são essas as palavras de Jesus Cristo. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então, aqui nós temos um exemplo de que Cristo veio prestar plena obediência àquilo que a Bíblia ensina. Ele veio cumprir exatamente aquilo que a Bíblia ensina, que a lei e os profetas ensinam. A lei e os profetas ensinam que o Cristo teria que morrer e teria que ressuscitar. Então, ele veio e fez exatamente isso. Ele morreu e ressuscitou. E aqui, nessa passagem que lemos, ele repreende dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, dizendo: está escrito, chamando a atenção daqueles discípulos. Está escrito o quê? Que o Cristo haveria de padecer, haveria de morrer e que haveria de ressuscitar. Então, Jesus pergunta: vocês não entendem isso? Vocês têm um coração tão endurecido que não conseguem compreender isso? Então, dizer que Jesus veio cumprir a lei e os profetas significa dizer que ele veio exatamente viver exatamente aquilo que a lei e os profetas dizem, e veio fazer exatamente aquilo que a lei e os profetas dizem. A lei e os profetas dizem que o Cristo haveria de padecer, que ele haveria de sofrer, que ele haveria de ser açoitado e que ele haveria de ser crucificado, que ele morreria, seria sepultado e que então depois ele ressuscitaria. A lei e os profetas falavam disso a respeito de Cristo. E então Cristo veio e cumpriu exatamente tudo isso aí. Então, meus irmãos, leiam os profetas do Antigo Testamento, leiam, vejam como as predições deles se cumpriram em Cristo. Cristo disse que a palavra de Deus fala dele, o Antigo Testamento fala dele. Por exemplo, em João capítulo 5, 39, examinais as Escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E essa passagem que a gente leu diz que os profetas e a lei e os salmos falavam a respeito dele. Então os profetas fizeram predições a respeito de Cristo, e essas predições se cumpriram perfeitamente na vida dele. As profecias a respeito de Cristo foram tão exatas que elas falavam a respeito do seu nascimento, falavam até do local do seu nascimento. Diz que ele nasceria em Belém de Judá, e todas essas predições se cumpriram. Se cumpriu a predição do seu nascimento e se cumpriu a predição até do lugar onde ele nasceria, que seria em Belém de Judá. Por exemplo, em Miqueias capítulo 5 e o versículo 2, o profeta diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti quem? De Belém Efrata, Belém da Judéia, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então note que o profeta Miqueias, centenas de anos antes de Jesus nascer, profetizou o seu nascimento e profetizou até o lugar onde ele nasceria: Belém Efrata, Belém de Judá. Aí, Mateus capítulo 2, versículos 4 a 6, falam do cumprimento dessa profecia de Miqueias. Mateus 2, 4 a 6 diz assim: e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Isso aqui são os magos, perguntando onde Jesus nasceria. Aí, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles. Porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, em terra de Judá,
não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que é de apacentar o meu povo Israel. Tá? Então, nós temos aqui o cumprimento da profecia de Miqueias. A gente viu a profecia, Miqueias capítulo 5, verso 2, e aqui em Mateus 2, 4 a 6, nós temos o cumprimento da profecia de que o Cristo nasceria em Belém, terra de Judá. Né? Ele seria aquele guia que apacentaria o povo de Israel, que apacentaria o povo de Deus. Então nós temos aqui a profecia e o local onde o Messias nasceria, onde o Cristo nasceria, e isso se cumpriu plenamente. Nós também dispomos de profecias a respeito da morte de Cristo. Então veja que os profetas não falavam apenas a respeito do nascimento de Jesus, mas falavam também a respeito da sua morte. Por exemplo, o Salmo 22, verso 1 e verso 18, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Você reconhece essas palavras? Você reconhece essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras foram proferidas por Davi no Antigo Testamento e elas se cumpriram em Cristo na cruz. Ele, quando estava na cruz, quando Deus descarregou sobre ele a sua ira, então ele exclama essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Então, Davi escreve um salmo messiânico. Davi era uma figura de Cristo. Aí o verso 18 do Salmo 22 diz: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Você lembra disso também? Lá na cruz, os soldados lançaram sortes para saber quem ficaria com a roupa de Jesus, que não tinha costura nenhuma. Então, veja que o Salmo 22 é um salmo messiânico, é um salmo que apontava para Jesus Cristo, aquele que mais tarde diria: Deus meu, por que me desamparaste? E aquele cujas vestes seriam lançadas em sorte. Então, o Salmo 22 está descrevendo a morte do Messias, está descrevendo o que aconteceria com o Messias no alto da cruz, está descrevendo o seu grito, o seu clamor, e está descrevendo o que os soldados fariam com as suas vestes. Isaías 53, por exemplo, né, fala a respeito da morte de Jesus, fala da morte do Messias. Certamente que você conhece a passagem de Isaías capítulo 53, né, que fala da morte de Jesus Cristo. Agora, como é que a gente sabe que Isaías 53 fala da morte de Jesus Cristo? Se você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículos 26 ao 35, Atos 8, do 26 ao 35, nós temos aqui o encontro de Filipe, o evangelista, o diácono evangelista, com o eunuco. Atos 8, do 26 ao 35, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Veja, o eunuco vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Onde é que está escrito isso? Isaías capítulo 53. Era o texto que o eunuco estava lendo. Isaías 53. Aí veja,
Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, ou seja, começando por Isaías 53, né, anunciou-lhe a Jesus. Anunciou-lhe a Jesus. Então veja que Filipe interpreta Isaías 53 como sendo referência a Jesus Cristo. Ele é que foi humilhado pelos nossos pecados, ele é que morreu pelos nossos pecados, ele é que foi traspassado por causa dos nossos pecados. Então, Filipe toma Isaías 53 como um ponto de partida e anuncia a Jesus Cristo. Isso é importante porque em nossos dias há uma teologia conhecida como dispensacionalismo. Essa teologia é recente, né? Ela é de meados do século XVIII, foi desenvolvida por um camarada chamado John Nelson Darby. E essa teologia dispensacionalismo, ela diz que ela faz distinção entre Antigo e Novo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento era apenas a época da lei, enquanto que o Novo Testamento é a época da graça, do Evangelho. Então, segundo essa teologia, não existe mais lei no Novo Testamento, como também não existia Evangelho nem graça no Antigo Testamento. Certamente, irmãos, que essa é uma teologia que nós repudiamos, porque entendemos que essa teologia não encontra embasamento bíblico, pois nós entendemos claramente, como a gente vai ver daqui a pouco, que o Novo Testamento reforça a lei de Deus e o Antigo Testamento apontava para o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui Isaías 53, um exemplo do Evangelho no Antigo Testamento. Então, o Evangelho, certamente que ele foi melhor desvendado no Novo Testamento, mas ele já estava presente no Antigo Testamento. A gente encontra no Antigo Testamento expressões como compaixão, misericórdia, graça, perdão. Tudo isso envolve linguagem evangélica. Então, os dispensacionalistas estão redondamente enganados quando eles dividem a época da graça e a época da lei, dizendo que no Antigo Testamento só tinha lei, não tinha graça, não tinha evangelho, e no Novo Testamento só tem graça e evangelho e não tem lei. Eles se enganam, pois o Antigo Testamento está recheado de graça, recheado de evangelho, e o Novo Testamento está recheado também de lei. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui, nas profecias que lemos, os profetas apontando para Jesus, para o seu nascimento e para a sua morte, e Cristo veio e cumpriu literalmente o que fora predito a respeito dele nos Salmos e nos profetas. Assim, jamais deveríamos anular o Antigo Testamento de nossas vidas, porque o Antigo Testamento fala de forma figurada, de forma tipológica, fala como sombra a respeito do Novo Testamento, a respeito de Jesus Cristo. Então, nunca deveríamos sentir que o Antigo Testamento é desnecessário para nós, né? Tem gente que pensa que né? Essa teologia mesmo, dispensacionalista, divide a Bíblia em dois livros. Essa teologia diz que o Antigo Testamento é o livro dos judeus, só para os judeus, enquanto que o Novo Testamento é o livro do crente, só do crente. Ele está enganado, essa teologia está enganada. O Antigo Testamento e o Novo Testamento formam um todo da palavra de Deus, formam um conjunto da palavra de Deus, que, como todo, é para nós regra de fé e prática. Então, Gênesis é tão importante quanto Apocalipse. Malaquias é tão importante quanto Mateus, porque os livros do Antigo Testamento são tão palavra de Deus, inspirados quanto os livros do Novo Testamento. Então nós devemos ter o Velho Testamento em alta conta e não apenas o Novo Testamento. Nós nunca deveríamos olhar para o Velho Testamento como sendo desnecessário para nós, porque ele não é desnecessário, pelo contrário, ele é muito necessário. Há crentes que não usam o Antigo Testamento, achando que ele não tem valor para as suas vidas, não tem valor para a vida da igreja. Contudo, o Novo Testamento não pode ser perfeitamente entendido sem o conhecimento do Antigo Testamento. Pegue um crente, por exemplo, que nunca... Um crente novo convertido, por exemplo, que nunca ouviu falar em Levítico, por exemplo, nunca ouviu falar em Levítico. Peça para ele ler Hebreus. Ele vai ficar voando.
Ele não vai entender Hebreus, ele só vai compreender Hebreus se ele compreender Levítico. Então, de sorte que Hebreus tem que ser lido com Levítico, e Levítico tem que ser lido com Hebreus. Então, Hebreus, o Levítico, dá luz a Hebreus, e Hebreus dá luz a Levítico. Então, são livros entrelaçados, um dá luz para o outro. A gente não pode compreender um sem compreender o outro, né? Então, é ignorância alguém dizer-se crente e entender que o Velho Testamento não tem valor nenhum. Tem sim, o Velho Testamento é a palavra de Deus inspirado, né? Inspirado para nós também. Bom, Cristo disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E ele cumpriu a lei perfeitamente. Mas como foi que ele cumpriu a lei? Primeiramente, Cristo cumpriu a lei nascendo debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da lei, debaixo da orientação da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz, vindo, porém, a plenitude do tempo. A plenitude do tempo foi um momento exato que Deus, no programa de Deus, para que Cristo viesse. Então, Deus desde a eternidade já havia anunciado a vinda do Messias, desde lá, Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando há a promessa de que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e depois, ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente encontra promessas de Deus a respeito da vinda do seu Filho. Então o texto diz assim, na plenitude do tempo. A plenitude do tempo é exatamente o momento exato em que Deus cumpriu a profecia da vinda do seu Filho, a profecia do nascimento do seu Filho. Então, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, ele foi igual a nós. Jesus em tudo foi semelhante a nós, teve uma natureza como a nossa. A única diferença é que ele era sem pecado. Então, Jesus era semelhante a nós e diferente de nós. Era semelhante a nós porque ele tinha a mesma natureza que nós temos. Ele foi homem de verdade como nós somos. E ele era diferente porque ele não tinha pecado nenhum. Ele não cometeu nenhum pecado. Então, ele nasceu de mulher e nasceu sob a lei. Nasceu debaixo da orientação da lei. Em nenhuma outra oportunidade, Deus demonstrou mais claramente o caráter absoluto e inviolável de sua santa lei, como quando sujeitou a ela o seu próprio Filho. Jesus, sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, veio a esse mundo como homem, como servo, e como tal, se sujeitou perfeitamente à lei de Deus. Se sujeitou plenamente à lei de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 em diante, ele fala que mesmo Jesus existindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser considerado como Deus, mas ele se humilhou a si mesmo, ele se esvaziou, ele assumiu a forma humana, assumiu a forma de servo, e foi obediente à lei de Deus, à palavra de Deus, e essa obediência o levou até a morte, e morte terrível, morte cruel, morte de cruz. Deus submeteu seu Filho exatamente à sua lei. Estudando a vida de Jesus Cristo, vemos que ele de fato se sujeitou à lei desde o seu nascimento até a sua morte. Jesus, durante sua vida toda, não se desviou um só passo da lei de Deus, não se desviou um só milímetro da lei de Deus. O fato de Cristo ter morrido na cruz foi um aspecto de sua submissão à lei de Deus. A cruz só pode ser plenamente compreendida à luz da lei. O que estava acontecendo na cruz é que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava recebendo em seu próprio corpo a penalidade da lei contra o pecado humano. O que a lei exige do pecador? A lei exige do pecador que a alma que pecar, essa morrerá. A lei diz que o salário do pecado é a morte. Então, Jesus Cristo não tinha pecado, mas ele se submeteu à lei, se submeteu à maldição da lei, ao castigo da lei no nosso lugar. A morte de Jesus não foi por conta dos pecados dele, mas foi por conta dos nossos pecados. A morte de Jesus foi uma morte substitutiva, foi uma morte vicária. Ele morreu por nós, porque a lei exigia que nós, que éramos transgressores dela, deveríamos morrer, deveríamos padecer eternamente, ser castigados no inferno. Jesus veio e sofreu esse castigo no nosso lugar,
Jesus veio e sofreu a penalidade da lei no nosso lugar, sofreu a maldição da lei no nosso lugar, a condenação da lei no nosso lugar. A lei exigia que o pecador morresse. Então, para que nós não morrêssemos, não fôssemos condenados ao inferno eterno, Jesus veio e foi condenado no nosso lugar. Ele se submeteu a essa maldição da lei, a esse castigo da lei, a essa penalidade da lei em nosso lugar. Então, o salário do pecado é a morte. Deus disse a Adão lá no Éden: não coma desse fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Adão comeu, e então Adão morreu. E por conta do pecado de Adão, o homem estava destinado ao inferno eterno, à ira eterna. Então, Deus, sendo gracioso, o que ele faz? Ao mesmo tempo em que o homem está debaixo da maldição do pecado, ele providencia a sua salvação. Ele providencia a redenção para o pecador. Daí o texto de Romanos 6,23 dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, enquanto a lei nos condena, enquanto a lei nos castiga, enquanto a lei nos penaliza, Cristo veio para que, mediante sua obediência, mediante sua obra na cruz, sua morte e ressurreição, ele pudesse nos livrar do castigo da lei e pudesse nos dar a vida eterna como dom gracioso e gratuito de Deus. A lei condena o pecado, e a condenação do pecado é a morte. A condenação do pecado é a morte. A lei determina que a morte deveria passar para todos os que pecaram contra Deus, para todos que quebraram a santa lei de Deus. Foi por isso que Cristo morreu. Ele morreu por nossos pecados. Ele morreu como nosso substituto perante o tribunal divino. O justo Cristo morreu por nós, pecadores injustos. O santo Cristo morreu por nós, pecadores. Então, irmãos, a morte de Cristo não foi simplesmente por conta do ódio dos judeus contra ele. Não foi simplesmente por conta do fato de que Pilatos quis satisfazer os desejos dos judeus. Mas a morte de Cristo aconteceu como uma imposição da lei de Deus para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou, para que eu possa tornar a reavê-la. E ele fez isso para que, mediante sua morte, seu sangue derramado, nós tivéssemos hoje a salvação, o perdão dos pecados e a vida eterna. Então, Cristo morreu para cumprir a lei de Deus, que exigia que o pecador morresse, que o pecador fosse condenado. Então, ele morreu em nosso lugar para nos livrar de tão grande condenação. Cristo cumpre a lei, outorgando-nos de seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, por sua vez, infunde em nós amor pela lei e o poder para obedecê-la. De nós mesmos, irmãos, não temos nenhuma capacidade para cumprir a lei, para obedecer a lei. Pelo contrário, nós quebramos sempre a lei. Mas aí, Cristo morre por nós e, como dádiva, ele nos dá o seu Espírito. O seu Espírito derrama em nosso coração o amor de Deus e ele nos dá capacidade para viver de acordo com a lei de Deus. Não estamos mais em inimizade contra Deus, nós que já nos convertemos a Cristo. Sendo assim, também não estamos mais debaixo da maldição ou da condenação da lei. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito, dá testemunho ao nosso espírito de que nós somos agora filhos de Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus, já estamos reconciliados com Deus por causa do sangue da cruz de Cristo. Jesus veio para isso, para nos reconciliar com Deus, para quebrar a inimizade que havia entre nós e Deus, para derrubar a barreira que existia entre nós e Deus e nos reconciliar com Ele, nos unir a Deus, fazendo com que sejamos seus filhos, fazendo com que nós sejamos membros de sua família espiritual. Então, Cristo veio e cumpriu por nós a lei, porque nós não podíamos cumprir. E então ele derramou sobre nós o seu Espírito para nos guiar à verdade e nos capacitar a obedecer sua lei, a viver de acordo com a sua santa lei. O homem natural
Ou seja, o homem descrente, aquele que não é crente ainda, ele naturalmente odeia a lei de Deus. E ele não se sujeita à lei de Deus. Logo, o homem natural, o homem descrente, esse sim, está debaixo da maldição da lei, está debaixo da condenação da lei. A qualquer momento que esse homem partir dessa vida, ele vai enfrentar uma eternidade de trevas, uma eternidade terrível, porque ele não foi ainda reconciliado com Deus através de Cristo. Mas o homem crente, o homem convertido, regenerado, o homem que tem o Espírito Santo habitando nele, que foi recebido como filho de Deus, o homem crente ama a Deus e ele tem prazer na lei de Deus e se sujeita à lei de Deus como uma norma de vida e como uma forma de agradecer a Cristo por ter cumprido a lei no seu lugar. Isso é tão verdade que o crente comete pecado. Ele ainda tem uma velha natureza. Quando ele se converte, o Senhor dá ele uma nova natureza, mas não arranca dele a velha natureza. Ele continua com aquela velha natureza. Segundo a nova natureza, ele tem prazer na lei de Deus, tem prazer de andar de acordo com a lei de Deus, ele ama a lei de Deus. Mas segundo o seu homem natural, segundo a velha natureza, ele tem prazer na lei do pecado e muitas vezes ele tem mais prazer no pecado do que numa vida de santificação. Mas, então, o homem crente, ele quando peca contra o Senhor, ele não se satisfaz no pecado, embora ele se satisfaça naquele momento do pecado, mas ele fica triste, ele lamenta, ele chora, ele tem pesar no coração, ele se arrepende, ele busca perdão de Deus, diferentemente do incrédulo. O incrédulo peca e se ele tiver a oportunidade de pecar o tempo todo, ele peca com muito prazer, com muita alegria e não tem nenhum pesar na sua consciência. Mas o homem crente não. O homem crente peca e a sua consciência logo o acusa e ele fica triste e ele se arrepende e vai até os pés do Senhor em busca do perdão dos seus pecados. Nota a diferença entre o homem descrente e o homem crente. O homem crente tem prazer na lei de Deus e fica triste quando quebra a lei de Deus. O homem descrente não tem prazer na lei de Deus e não sente nenhum pesar, não sente nenhum peso na consciência por quebrar a lei de Deus. Nós afirmamos, o crente continua debaixo da lei de Deus, não como uma maldição, mas como norma de vida, como uma forma de agradecer a Cristo por ter cumprido a lei em seu lugar. Mas aí, quando nós fazemos essa afirmação, alguém pode objetar dizendo, mas Paulo não disse que Cristo é o fim da lei? Mas Paulo não disse também que Cristo anulou o Velho Testamento, a antiga aliança? Sim. Paulo diz isso, mas o que é que nós compreendemos por isso? O que é que nós entendemos quando Paulo diz que Cristo é o fim da lei? E o que é que nós entendemos quando Paulo diz que Cristo anulou o Velho Testamento, anulou a velha aliança? Quanto à expressão Cristo é o fim da lei, essa expressão está ali em Romanos capítulo 10, versículo 4, que diz, porque o fim da lei é Cristo, o sentido dessa expressão é que Cristo é o alvo da lei, Cristo é o propósito da lei, ou seja, a lei apontava para Cristo que viria e faria tudo o que ela exigia. Esse é o sentido. Cristo é o fim da lei. O sentido não é que Cristo veio abolir a lei, mas que a lei apontava para ele, que a lei tinha como propósito Cristo que viria para cumpri-la, para andar de acordo com ela. Ele era o alvo da lei, a lei apontava para ele. Ele era o propósito da lei, a lei apontava para ele, como aquele que viria para fazer tudo o que ela exigia. Nenhum homem conseguiu obedecer à lei de Deus. A lei apontava para Cristo que viria e lhe obedeceria completamente. Note que o próprio Cristo, no texto que lemos lá em cima, em Mateus capítulo 5, diz, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Cumprir a lei e os profetas significava prestar plena obediência a tudo quanto a lei e os profetas disseram. Então, esse é o sentido de que Cristo é o fim da lei, que a lei, que ele era o alvo da lei, era o propósito da lei. Ele é aquele que veio prestar plena obediência à lei. A lei e os profetas falavam de alguém que viria e viveria uma vida de retidão e santidade e que seria punido pelos pecados do seu povo. Então, no tempo próprio, Cristo veio e fez tudo o que a lei e os profetas exigiam. Então, é nesse sentido que ele é o fim da lei, que ele cumpriu tudo o que a lei dizia, que os profetas diziam.
A lei dizia que o Cristo faria assim, e ele fez exatamente aquilo que a lei dizia. Quanto a outra declaração, que diz que Cristo aboliu a lei dos mandamentos, Cristo aboliu o Antigo Testamento, essa expressão, essa declaração, a gente pode encontrar em 2 de Coríntios, capítulo 3, versos 14 ao 16, que diz: mas os sentidos deles quem? Dos judeus incrédulos, se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, ou seja, quando o judeu na sinagoga lê o Antigo Testamento, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que é em Cristo, é removido. Mas até o dia de hoje, quando Moisés é lido, ou seja, quando o Antigo Testamento é lido, o véu está posto sobre o coração deles, dos judeus incrédulos. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O contexto dessa passagem aqui está lá em Êxodo capítulo 34, quando Moisés subiu ao monte e por conta da comunhão de Moisés com Deus, o rosto de Moisés brilhava. E Moisés descia do monte e vinha falar com o povo. Enquanto Moisés estava com Deus, o rosto dele brilhava. Mas quando Moisés descia para falar com o povo, aquela glória de Moisés se desvanecia. Então Moisés colocava um véu no rosto para que o povo não percebesse que a glória do seu rosto estava desvanecendo, estava desaparecendo. Aí Paulo usa essa metáfora, né, usa essa expressão aqui como uma metáfora, do rosto de Moisés que brilhava e o seu rosto desvanecia, e então ele agora tinha que colocar um véu para que os judeus não percebessem que seu rosto, a glória do seu rosto estava desvanecendo. Aí Paulo pega esse fato da vida de Moisés, de colocar o véu, e ele traz isso para a vida espiritual dos judeus, e diz que os judeus têm um véu não no rosto, mas o judeu tem um véu no coração. O véu do judeu está no coração, do judeu incrédulo. Então veja, a expressão o mesmo véu permanece significa que muitos judeus não conseguem perceber que a aliança mosaica é temporária e que o resplendor daquela aliança desvaneceu. Assim como o rosto de Moisés, sua glória, ia desvanecendo e Moisés tinha que colocar o véu, e o povo não percebia que o rosto de Moisés deixava de brilhar. Da mesma forma, o judeu tem um véu no coração que não permite a ele perceber que o Velho Testamento não tem, aqui a glória do Velho Testamento já passou, e que no lugar da glória do Velho Testamento nós temos a glória do Novo Testamento. Então o véu está no coração do judeu, que não consegue enxergar a glória de Cristo, a glória do Evangelho. Ele está cego para essa verdade, né? E também o verso 15 aí diz: o véu está posto sobre o coração deles. Isso significa que o véu foi transferido do rosto de Moisés para o coração dos judeus incrédulos. Ou seja, os judeus incrédulos não podiam perceber que a antiga aliança havia desvanecido. O véu só é retirado do coração deles, ou seja, a incredulidade só é retirada do coração deles quando eles se convertem a Cristo como Senhor e Salvador. Então, quando eles enxergam a glória de Cristo, eles percebem que a glória do Antigo Testamento já se foi. Eles percebem que a glória da velha aliança desvaneceu, já não existe mais. O que tem agora é a glória de Cristo e não mais a glória da antiga aliança. O que Paulo tem em vista com esse ensinamento é o aspecto da lei cerimonial, a qual constava de ordenanças diversas e envolvia os holocaustos, os sacrifícios, a adoração no templo, o sacerdócio, ingerir ou não certas comidas, etc. Essa lei foi abolida por Cristo. A lei cerimonial, a lei de um lugar central para culto, a lei dos sacrifícios de animais, a lei de um sacerdócio. Paulo diz: tudo isso foi abolido, porque tudo aquilo apontava para Cristo, tudo aquilo era sombra, figura e tipo de Cristo. Quando Cristo veio, tudo aquilo ali passou, foi abolido. Veja, por exemplo, Colossenses capítulo 2, versos 14, 16 e 17, Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, né?
comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, tudo tem sido sombra, tudo apontava para Cristo, nada daquilo era realidade, era sombra, era tipo, figura de Cristo. Efésios 12, 15, 16, diz que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliassem judeus e gentios em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, a lei cerimonial foi dada ao judeu, como a igreja do Antigo Testamento. Aquela lei apontava para Cristo. Então, quando Cristo veio, aquela lei foi abolida. De sorte que hoje, nem judeu, nem gentil crente precisa mais estar sacrificando animais, coisas dessa natureza, guardando festas, guardando tantas coisas que a lei cerimonial ensinava. Então, a lei cerimonial foi abolida por Cristo. Cristo cumpriu tudo. Ele era o Cordeiro da Páscoa, por exemplo. Ele era o templo, ele era o tabernáculo. Ele era o animal do sacrifício. Tudo apontava para ele. Quando ele veio, tudo aquilo ali passou. Mas, irmãos, a lei moral, ou seja, os 10 mandamentos, que a lei moral jamais foi abolida no Novo Testamento. Pelo contrário, o Novo Testamento reveste de maior vigor os 10 mandamentos. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versos 21 e 22 diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Veja, o Novo Testamento dá maior vigor e maior rigor aos 10 mandamentos. Nos dias do Novo Testamento, o que Deus julga não é apenas o ato praticado, mas ele julga a intenção. Deus julga a intenção. João diz que aquele que odeia seu irmão já é assassino. Para a gente, o assassino é aquele que consuma um fato, é aquele que mata alguém. Então é assassino. Mas para João, assassino é aquele que no coração já odeia seu irmão. Então veja como o Novo Testamento reveste os 10 mandamentos de maior vigor e rigor. Porque no Novo Testamento Deus julga o nosso pecado não a partir dos nossos atos praticados, mas a partir dos nossos atos pensados, a partir do nosso coração. Veja que Cristo vai ao âmago do problema. O coração humano é o âmago do problema. Jesus disse que do coração do homem surgem maus pensamentos, assassinatos, adultérios e coisas dessa natureza. Então Cristo, ele vai ao âmago do problema, que é o nosso coração. Tudo começa no coração. Assim, nosso assassinato e adultério são reflexos do que há em nosso coração. Então, para nós, o adultério é apenas o fato consumado. Mas para Cristo, basta uma pessoa, um homem, olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou contra ela. Então, irmãos, primeiro planejamos no coração e depois executamos com nosso corpo aquilo que planejamos em nosso coração. Então, aquilo que nós fazemos aqui é um reflexo do que está aqui dentro do nosso coração. Por isso Salomão nos ordena a guardar sobretudo o nosso coração, porque dele procedem os caminhos da morte e da vida. Devemos guardar então o nosso coração. Eu quero terminar esse nosso estudo, essa nossa palavra, trazendo aqui algumas aplicações, 3 aplicações. Primeiro, o que os profetas disseram foi o que Deus disse. Pois só Deus pode prever alguma coisa com centenas de anos de antecedência. Nenhum homem tem a capacidade de prever com 100 anos de antecedência alguma coisa de forma perfeita, plena. Nenhum homem tem esse poder. Portanto, a Bíblia, que é o registro dos profetas, é a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus para nós. Creia nisso. A Bíblia é a palavra de Deus. Os profetas falaram a palavra de Deus. Por isso que acertaram.
acertaram em 100% aquilo que profetizaram a respeito de Jesus. Então, se isso aconteceu com respeito à vida e obra de Jesus, nós podemos ter certeza de que tudo que a Bíblia profetiza do que ainda vai acontecer, por exemplo, a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, o juízo final, o novo céu e a nova terra, temos certeza de que isso vai acontecer também. Em segundo lugar, uma vez que a lei nos condena à morte eterna e Cristo assumiu esta nossa punição, devemos ter uma vida de louvor, adoração, gratidão e admiração para com Cristo. Então, que o nosso viver evidencie esta atitude. Ó Cristo, como é que eu faço para viver uma vida agradável ao Senhor? Perguntamos a Ele e Ele responde: viva de acordo com minha lei. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça mais de escultura. Não se ajoelhe diante dela. Não tome o meu nome em vão. Guarde o meu dia. Santifique o meu dia. Honre seu pai e sua mãe. Não furte. Não adultere. Não mate. Não cobice. E não diga falso testemunho de ninguém. Se você quer viver uma vida de louvor, adoração, gratidão e admiração para com Cristo, viva de acordo com a lei de Deus. Ande debaixo da lei, não no sentido de que a lei pode nos salvar ou condenar, mas como uma norma de vida, como uma forma de gratidão a Cristo, porque Ele cumpriu a lei por nós e sofreu a maldição da lei, o castigo da lei, a condenação da lei no nosso lugar. Terceiro, devemos dizer aos pecadores que eles quebraram a lei de Deus e por isso eles devem morrer eternamente, devem ser penalizados, condenados, castigados. Mas há uma esperança para eles. Qual a esperança? Se eles confiarem no sacrifício de Cristo na cruz, se eles confiarem no sangue derramado de Jesus, se eles confessarem Cristo como o Senhor e Salvador deles, então eles serão salvos do castigo eterno e terão a vida eterna. Irmãos, nós devemos evangelizar, apontando a lei quebrada para o pecador. Nós devemos evangelizar tendo o tripé da teologia reformada. Qual é o tripé? Criação, queda e redenção. Nós temos que dizer ao pecador que Deus criou o pecador santo, justo, bom. Mas o pecador caiu, quebrando a lei de Deus, desobedecendo a lei de Deus, ficando assim destinado ao inferno. Mas Deus providenciou uma redenção. Essa redenção foi providenciada através do seu Filho, que veio ao mundo, viveu debaixo da lei, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que todo que nele crê seja restaurado a comunhão com Deus. Então, criação, queda e redenção. Temos que apontar, antes de apontarmos para o remédio, para a solução, temos que apontar o problema. Temos que mostrar ao pecador qual o problema em que ele se encontra. Qual o problema? É que ele é transgressor da lei de Deus. E como consequência, ele está debaixo do castigo da lei. Ele está condenado. E para fugir desse castigo, só se ele fugir para Cristo. Só se ele crer em Cristo, confessá-lo como o Senhor e Salvador da vida dele, então ele será salvo do castigo da lei. Irmãos, louvamos a Cristo, porque Ele veio e cumpriu a lei por nós, derramou seu sangue na cruz em nosso lugar e nos livrou de uma terrível condenação. Então a Cristo seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.